Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a revista mensal dos Supremos 9, lançada em fevereiro de 2025. A história começa em fevereiro de 2005, na penitenciária de Seagate. Um jovem ouve sua sentença e descobre que pode enfrentar de 1 ano a prisão perpétua. Ele se mostra surpreso e protesta, afirmando ter apenas 15 anos. Ao seu lado, um homem evita discussões e explica que o sistema mudou. Agora, a pena mínima é de 1 ano, enquanto antes seria de 5. O jovem insiste que nem sabe pelo que foi condenado. O homem admite que também não entende, já que foi um julgamento administrativo, e ele não é advogado para detalhar o processo. Ele está ali apenas para explicar a situação. Carl Lucas, também conhecido como Luke Cage, é enviado para a prisão, mas se tudo correr bem, será por pouco tempo. O homem tenta acalmá-lo, dizendo que, antes que perceba, ele já estará livre. 20 anos depois, em fevereiro de 2025, no Instituto Correcional Gordon, Luke Cage recebe as boas-vindas à prisão do Grupo Midas. Informam que sua cidadania global foi revogada e que, dentro daquelas paredes, ele não tem direitos, apenas regras a seguir e guardas a obedecer. Enquanto conversam, os guardas comentam sobre uma rebelião recente em outra instalação. Tentaram abafar o caso, mas os detentos ainda controlam a prisão. Eles lembram que esse já é o segundo incidente em 1 ano, e um deles murmura, questionando para onde o mundo está indo. Sem reagir, Luke Cage segue para o pátio de recreação. Em fevereiro de 2006, 1 ano após sua prisão, Luke Cage continua sofrendo agressões brutais diariamente. Porém, quanto mais é golpeado, mais ele se dedica aos treinos. Com o passar dos dias, seu corpo começa a se transformar, tornando-se mais resistente e definido. De volta ao presente, Luke Cage impede que um prisioneiro esfaqueie o outro. O homem que ele salvou se apresenta como Danny Hand. Luke explica que o agressor estava armado. Danny o encara por um momento e pergunta se já se cruzaram antes, talvez em Seagate. Luke responde que já esteve em muitos lugares. Quando questiona o motivo do ataque, Danny diz que não sabe. Naquela prisão, qualquer coisa pode ser o motivo para a violência. Ele então aconselha Luke a cuidar da própria vida e sempre ficar atento, pois ninguém faria isso por ele. Luke sorri e responde que esse não é o seu estilo. 5 anos se passaram desde que Luke foi preso. Seu corpo está mais forte, assim como sua mente depois de devorar tantos livros. No entanto, os abusos que sofre continuam frequentes, sem trégua. Em fevereiro de 2025, enquanto trabalha, Luke Cage ouve uma gravação. O Grupo Midas chama aquilo de Programa de Emprego para Detentos, mas ele enxerga de outra forma. Para os donos da prisão, os presos estão aprendendo novas habilidades. Para Luke, aquilo é escravidão. A morte social. Ser arrancado de tudo e de todos, como se nunca tivesse existido. Eles dizem que é sobre justiça, que é sobre a lei. Mas Luke sabe a verdade. Danny Hand, curioso, pergunta o que realmente está por trás disso. Luke responde sem hesitar, que tem a ver com poder. Em fevereiro de 2014, na biblioteca, guardas espancam Luke mais uma vez, acusando-o de formar uma gangue. Ele tenta explicar que é apenas um grupo de leitura, mas os golpes continuam. Para os guardas, ele é só mais um encrenqueiro, um elemento perigoso. Isso está em seu prontuário desde o dia em que nasceu. De volta ao presente, Luke Cage fala para os outros presos. Ali dentro não existem guardas bons, não importa a cor da pele ou a fé que seguem. A única divisão que faz diferença é entre os guardas e os prisioneiros. Os guardas são os inimigos, mantendo o sistema injusto funcionando. Mas os presos não lutam por vingança, querem apenas sobreviver. Para isso, precisam proteger uns aos outros, porque se hoje vem buscar um deles, amanhã poderão vir buscar qualquer um. Em janeiro de 2024, os presos comentavam sobre Luke Cage.
ele passava muito tempo na enfermaria, recuperando-se de ferimentos. Diziam que, mesmo com ossos quebrados, sempre se reerguia, como se fosse indestrutível. No mesmo instante, algo estranho aconteceu. De repente, diante de Luke, uma esfera se materializou e, em seguida, se transformou em uma caixa. Em fevereiro de 2025, Luke continuava seu discurso com voz calma, mas firme. A verdade era clara. Dentro ou fora daqueles muros, ninguém tinha controle sobre a própria vida. Mas ali, naquela prisão, eles podiam mudar isso. Primeiro assumindo o controle da instalação, depois decidindo seu próprio futuro. A única diferença entre o lado de dentro e o de fora era o nível de segurança, máxima ou mínima. E Luke já tinha os planos da prisão em mãos. Os pontos fracos estavam ali, marcados, bem diante dele. O sistema não podia mais se sustentar, o mundo não aguentava aquilo. Na verdade, nunca havia aguentado. Reformas eram inúteis. O sistema resistia a qualquer tentativa de mudança superficial. E só uma transformação completa e revolucionária poderia quebrar o ciclo. Eles precisavam retomar o poder, devolvê-lo ao povo. No começo, muitos teriam medo, e isso era inevitável. Luke não queria assustá-los até a morte, mas sim assustá-los de volta à vida. Ele queria que temessem a existência que estavam deixando para trás, não o que estava por vir. O plano estava traçado. No dia seguinte, fariam história. Voltamos a janeiro de 2024, no dia em que o Rapaz de Ferro apareceu diante de Luke. Em suas mãos, trazia algo essencial. Um catalisador iônico que tornaria a pele de Luke impenetrável e lhe concederia uma força inimaginável. Além disso, Tony trouxe informações, explicou tudo o que estava acontecendo e fez uma promessa. Juntos, libertariam o mundo, criando algo maior, algo que poderia mudar tudo. Pouco mais de um ano depois, Luke e seus aliados foram descobertos. O guarda que os escoltava não parecia surpreso. Ele olhou para eles e disse com um tom de certeza que era óbvio. Não se podia confiar em criminosos. Para ele, ser criminoso não era apenas questão de quebrar a lei. Alguns simplesmente eram assim, independentemente das regras que tivessem violado. Era algo intrínseco, parte da essência das pessoas. E dentro daquela prisão, qualquer tentativa de fuga seria punida com a morte. Era uma forma de desestimular novos motins. O guarda ergueu a arma, cumprindo sua obrigação. Ele não tinha vergonha de admitir que gostava do seu trabalho. Sentia prazer em exercer seu poder, sabendo que a força letal era a política do Grupo Midas para casos de rebeliões fracassadas. Ele olhou para Luke e, sem hesitar, acrescentou que, se não o enchesse de balas naquele momento, não estaria fazendo seu trabalho. Voltando ao dia em que Tony apareceu, ele dizia a Luke que o Criador e seu conselho roubaram seu futuro, tirando-lhe o destino. O Rapaz de Ferro então pergunta se Luke quer seu futuro de volta. No presente, os guardas atiram em Luke, mas as balas não conseguem atravessar sua pele. Luke Cage diz a todos para se prepararem, pois é hora de tomar a prisão. E essa não seria a primeira prisão que ele tomaria. A anterior também foi dominada por Luke, enquanto os prisioneiros começavam a escapar. Luke gritava que as pessoas mereciam ter o poder. Em fevereiro de 2025, em Gordion, Luke se liberta das correntes e ataca os guardas. Ele ordena que todos sigam o plano enquanto grita: todo o poder para o povo. No passado, o Rapaz de Ferro voltou para recebê-lo. Ele havia alcançado o que precisava e agora fazia parte dos Supremos. Foi um dos poucos da primeira geração que conseguiu, mas Luke recusou. Depois de tudo que havia passado, sabia que sua luta não terminava ali. Podiam tirá-lo daquela prisão, mas ele não queria sair enquanto ainda houvesse presos injustamente. Ele não estaria realmente livre até que todos estivessem. Logo, foi levado para outra prisão. E em fevereiro de 2025, Luke conseguiu tomar mais um instituto correcional do Grupo Midas. Atualmente, na base dos Supremos, Mulher Hulk conversa com Tony.
Destino disse que ele não pode ouvi-la, que suas palavras são apenas desperdício de fôlego, mas ela se recusa a acreditar nisso. Não importa o que ele esteja sentindo, a dor ou o tormento que tem enfrentado, ele precisa se manter firme. Ela entende o que é dor. Quando sua transformação começou, seus ossos se partiram e se reconstruíram inúmeras vezes. Sua carne se rasgou e se refez, e a única razão pela qual não desistiu foi uma promessa. Ela precisava voltar para o seu povo porque eles dependiam dela. E Tony também fez uma promessa. Ele prometeu ajudá-la, assim como fez com todos. Por isso, não podia simplesmente desistir. Ela precisava dele. Todos precisam. Enquanto se afasta do tanque de suporte de vida de Tony Stark, Mulher Hulk tem certeza de que o jovem se levantará e cumprirá sua palavra. Pouco depois, milagrosamente, Tony abre os olhos. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje sobre os Supremos? Eu gostaria de ver o Luke se juntando à equipe, mas só deixaram a gente imaginar essa possibilidade. De qualquer forma, o time já está bem grande, então faz sentido. Ainda assim, acredito que ele vai acabar ajudando quando o Criador voltar. Aliás, faltam apenas 9 meses para o retorno dele. Por enquanto é isso. Não se esqueçam de apoiar o canal com o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu e até o próximo vídeo!